assim, onde você possa entender um pouco mais sobre por que às vezes você não vence a guerra na hora que você quer. Por que muitas das vezes a sua vitória não vem na hora que você quer. Por que muitas das vezes as circunstâncias ao seu redor não te favorecem no meio de uma batalha. Por que isso acontece? Eu quero desenvolver esse tema hoje, né, com cada um de vocês que estão aqui online, vocês estão conosco online, vocês estão aqui no presencial, né? Você que é membro aí da Sara Nossa Terra, né, online, tem ficado aí firme e forte ouvindo, aprendendo de Deus, né? Isso é importante. Nós queremos te conhecer, se você tem nos assistido, né, depois manda aqui uma mensagem para a gente aqui no YouTube, Instagram, aí no Facebook, por onde você está nos assistindo, para que a gente possa estar te acompanhando, estar te orientando, orando pela sua vida, pelo seu pedido de oração, amém? Então, o versículo é simples, vamos lá em Eclesiastes capítulo 3, versos número 1, Eclesiastes 3, 1. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, ou certo, né? Nas traduções. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mais uma vez. Tudo tem o teu tempo certo, né? Ou determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Feche seus olhos, você que pode. Senhor, muito obrigado por esse momento, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, que dia após dia tem estado sobre a nossa vida, nos conduzindo em meio às guerras que nós temos vivido, em meio às batalhas. Senhor, que nesse fronte, ó Deus, a ação do teu Espírito Santo seja sobre nós. Que possamos, ó Deus, em meio às batalhas, à guerra, ouvir a sua voz, entender o seu tempo, entender, ó Deus, que, Senhor, tu tens sobre a nossa vida todo o comando, para que as coisas aconteçam e para que não aconteçam, que nós pertencemos a ti. Por isso, nos ensina, Deus, a vivermos, a aprendermos os tempos sobre a nossa vida, Pai. Nós cremos nisso, sabe? Porque nós temos a convicção, a certeza de que a tua vitória virá sobre a nossa vida, Pai. Que há um tempo certo, que há um propósito debaixo do céu, Senhor, que fará tudo acontecer conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos atualmente podemos dizer assim, uma corrida desenfreada, né? É comprovado até estatisticamente que as 3 palavras, né, mais proferidas, né, que costumamos dizer em meio às nossas rotinas, em meio às nossas dificuldades, aos nossos afazeres, são essas aqui, ó. Não tenho tempo. É o que a gente mais costuma dizer. Não tenho tempo. Existe uma guerra, né, e um conflito que todos nós enfrentamos de nunca sobrar tempo para fazer o que queremos, né? Por isso, esse versículo que nós lemos. Deus, ele tem um tempo para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Não é em vão, não é à toa que você precisa esperar. Deus, ele faz alguns alinhamentos, né? Para que a sua bênção venha, para que o que você precise venha. É questão de você ter o entendimento de que não é respondendo, ou não é, né, permitindo que haja na sua cabeça, né, ou essa ilusão de que você não tem tempo, que as coisas vão se resolver. A resposta de dizer assim, não tenho tempo, não resolve o que você tem que fazer. Você entendeu? Não adia o que você tem que fazer. Porque uma hora vem. Uma hora você vai fazer. Mas às vezes o que se fixa em muitos entendimentos é essas 3 palavrinhas, né, básicas, que prendem você a não realizar muitas coisas na sua vida. Talvez a personagem ali do filmete ali, talvez ela dissesse assim, já tentei tantas vezes, já fiz, já aconteci, vou parar com isso, não vou fazer mais, vou ocupar o meu tempo. E aí quando Deus chama ela para um propósito, chama ela para continuar as batalhas delas, em linhas gerais, ela poderia dizer,
Não tenho mais tempo. Nós queremos sempre, podemos dizer assim, gerenciar o nosso tempo, né? Porque é muito natural. Acordar tal hora, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, né? Mas nós ficamos inseguros quando perdemos a gestão e o controle do tempo. Isso acontece porque queremos que o tempo obedeça a nós. Nós queremos que o tempo obedeça a nós. E não a um propósito. Presta bem atenção nisso. Quando você acorda e você tem um propósito, você tem uma missão a ser cumprida, em linhas gerais, eu costumo até dizer, né, que o tempo é o maior inimigo. Por quê? Porque você quer fazer tantas coisas. Não é isso? E o tempo não dá. Aí já começa a haver o entendimento. Porque para ficar mais fácil de entender, pensa naquela frase, né? Que certamente você já falou. Não perca seu tempo. Não vou perder meu tempo com isso. Não vou perder meu tempo com aquilo. Não vou perder meu tempo tentando de novo. Ora, quem falou que é você que gerencia o tempo? Entendeu? Se você parar e pensar, né? Essa frase ela é completamente errada, né? Onde se fala assim, não perca seu tempo. Na verdade, a frase correta é não perca o propósito. Entendeu bem isso? Não perca o seu propósito. Seja em que área for, seja em circunstâncias for. Quantas coisas na sua vida você ficou protelando? Aliás, quantas coisas na sua vida hoje você está protelando? Deixando para amanhã, não, deixando para depois, não, deixando para mês que vem, não, ano que vem eu inicio esse projeto, não, semana que vem eu faço isso. E você acaba gerenciando mal o seu tempo. Mas a justificativa que vem na nossa mente é, eu não tenho tempo. Entendeu bem isso? Porque na realidade talvez você não queira perder tempo, né, entre aspas, com aquela situação, para resolver aquilo. Vai ir atrás do que você tem que ir atrás. E aí as pessoas vivem em conflito, né? Mas sabe por quê? Né? Que a sua resposta deveria ser, não perca o tempo. E sim perder o propósito por causa do tempo. Porque o tempo não temos como controlar. Sim ou não? Você controla o tempo? A gente está aqui e o tempo está rolando. Já tem 8 minutos que eu estou aqui falando. O tempo está rolando. Daqui a mais alguns minutos para frente, vou começar a olhar assim, nossa, já deu tempo. Eu consigo parar o tempo? Consigo controlar o tempo? Não. Porque o tempo nós não temos como controlá-lo, nem como pará-lo, né? Mas o propósito, nós temos como pará-lo. Nós temos como impedir que ele aconteça. Então, toda vez que Deus te chama para um propósito, aliás, e certamente você já deve, você que já conhece a Jesus, você precisa de um propósito, a sua vida precisa ser baseada em um propósito, né? Ou talvez você que não conheça Jesus, você precisa compreender e entender que você precisa ir atrás de um propósito, porque talvez o que esteja passando na sua vida seja assim, a seguinte questão, eu não sei, eu perco tanto tempo, quanto tempo eu estou correndo atrás disso? Eu não consigo achar. Há quanto tempo eu estou atrás de uma solução para uma área da minha vida, mas eu não consigo achar? Sabe por quê? Que talvez o que falte na sua vida é você cumprir um propósito. Ao contrário de ser, né, a resposta de eu não tenho tempo, seria, olha, não perder tempo, seria não perder o propósito. E o tempo você não controla. Entenderam bem isso? Você não tem como controlar o tempo. Mas você tem como controlar o propósito. Daqui a tantos dias você tem um propósito. Qual é o seu propósito daqui a uma semana? Qual é o seu propósito daqui a 2 dias? Qual é o seu propósito amanhã? Qual é o seu propósito com a sua célula? Qual é o seu propósito com a sua família, com o seu casamento? Qual é o seu propósito? Isso você pode controlar. Você pode adiar, você pode antecipar. Agora, o tempo não. O tempo ele passa. Sim ou não? Entendeu isso? O tempo passa. Então, essa frase que nós costumamos dizer, né? Costumamos aplicar, de dizer que não tem tempo, a realidade é, não perca o seu propósito. Fala para o seu irmão assim, não perca o seu propósito.
Fala com ele com força para ele assim, não perca seu propósito. Porque você não tem como controlar o tempo. E aí os propósitos ficam adiados. E aí, né, o que Deus tem para você fica sempre colocado para frente. Então, na realidade, você não está perdendo o teu tempo. Você está perdendo o seu propósito. Então, talvez você esteja aí pensando, né? Ah, poxa, mas é que eu não tenho tempo de fazer nada, minha agenda é tão cheia e tal. Esquece a questão do tempo e pensa no propósito. Qual é o meu propósito dessas ações aqui? Qual é o propósito de eu pegar um celular e ficar na rede social lá, né? Olhando lá a gente, vendo a história dos outros? Quando você menos espera, porque é assim comigo, né? Eu não sou muito diferente de vocês, não. E você fica ali, aí você olha lá e fala assim, nossa, que horas tem? 8 horas, dá tempo ainda. Daqui a pouco, quando você olha, 9h30. Isso para não falar meio-dia, né? Não é? Você controlou o tempo? Controlou o tempo? Sim ou não? Não. Agora, e o propósito? Você empurrou para frente. Né? Você não leu a Bíblia. Não fez seu devocional. Não orou. E aí, quando você sai dessa correria do tempo, você já sai em busca de quê? Nossa, perdi tanto tempo. Nossa, já é tal hora. Eu tenho que almoçar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ir naquele lugar, fazer isso, fazer aquilo. E você vai se enrolando com o seu próprio tempo. Aí, quando você menos espera, no final do seu dia, você não cumpriu o seu propósito. Você entendeu a diferença entre não perder o tempo e não perder o propósito? Então, como o conteúdo aqui nos ensina, muitas das vezes nós estamos nessa vibe. E nós definimos que não ter tempo, o que na realidade nós perdemos o propósito. Porque o tempo você não controla, o propósito sim. E às vezes nós administramos mal o nosso tempo, e por administrar mal o nosso tempo, não cumprimos o nosso propósito. Né? O tempo não é meu, o tempo é de Deus, conforme o texto que nós lemos, né? O tempo não nos é dado para cumprir um propósito. E se eu alcanço o propósito, ganhei mais tempo. Porém, se perco o propósito, aí sim eu perdi meu tempo. Entenda como propósito um alvo. Qual o seu alvo? Qual foi o seu alvo para esse ano? Qual foi o seu alvo? Você, né, de repente, nessas transições de ano aí, né, de um ano para outro, é muito rápido. E às vezes você começa a pensar assim, né? Em 2022 eu vou, e bota um alvo, bota um propósito. Reflita um pouco sobre os propósitos que você tinha ou tem ainda, né, para esse ano. Ou melhor, para esse semestre, né, que está se encerrando. Você cumpriu? Ou a sua desculpa foi, não tenho tempo? Você entendeu? Então, se você focar no propósito que Deus tem para você, conseguir alinhar aquilo que Deus tem para você, interessante, porque tem duas definições aqui que eu quero ler para vocês no hebraico. Uma se chama o tempo cronos, né? Que é a personificação do tempo calculado. Então, 1 hora, 1 minuto, 10 minutos, né? É aquele que é, podemos dizer assim, subordinado ao relógio, né? Você está aí com o seu relógio, você está olhando o tempo, está vendo a hora. Esse é o cronos, é o tempo que ele não tem como controlar nenhuma. E tem o tempo de Deus chamado tempo kairos, que é o momento certo, o momento oportuno, que faz um acontecimento ser especial, né? Memorável. Não em seus números, mas na sua significância. É o tempo de Deus que não atrasa, não demora. Então, ou seja, você precisa estar atento ao tempo das coisas de Deus sobre a sua vida. Só que o tempo de Deus para as coisas da sua vida não vem pelo relógio. Entendeu? Vou repetir. O tempo de Deus para que as coisas aconteçam na sua vida, né, que é a definição lá do Kairos, é diferente do tempo do relógio que você está cronometrando aí. Você não tem como controlar. Agora, toda vez que você alcança
o propósito de Deus, toda vez que você vai em direção ao propósito de Deus, o tempo de Deus dentro do propósito te ajuda no teu tempo cronos. Entendeu bem isso? Você busca o propósito de Deus, você busca aquilo que Deus tem para você, automaticamente o teu tempo cronos, que é o seu relógio, né, você usa de maneira melhor. Agora para pensar e se avalia no seu interior. Quando você descarta, foi definição, foi introdução, né? Quando você descarta o tempo de Deus, aliás, você descarta o propósito de Deus e pensa só no seu tempo e se define como não ter tempo, você está anulando o propósito de Deus sobre a sua vida. Você está preocupado com o seu tempo terreno. Quando foi perguntado a Jesus sobre tempos e épocas, o que ele falou? Você está preocupado com o tempo terreno? Né? O propósito, em outras palavras, né? Estou conjecturando, o propósito de Deus e o que Deus tem para vocês, cabe a Ele. É o tempo, né? Kairos. As coisas vão acontecer no propósito dele, não no tempo que você quer. Israel não vai ser restaurado agora. Eles queriam que fosse agora, né? Preferência que eles sentassem do lado de Jesus para reinar. Lembra disso? Preferência que eles chegassem lá e botassem todo mundo lá e caísse fogo do céu. Discípulos chegaram a orar, pedindo, Senhor, vamos orar aqui, como foi naquela época lá dos profetas, vamos orar aqui, vamos pedir para cair fogo do céu e matar essa galera geral aí. Os discípulos pediram isso. Quer ver um exemplo muito interessante? João capítulo 11, verso de 1 a 6, tem um exemplo sobre isso. João 11, de 1 a 6. Diz assim, pode ir acompanhando aí. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Entre as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, Marta, a irmã dela, e Lázaro. Amava os três. Marta, a irmã de Marta, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Para pensar. A impressão que a gente tem aqui é que Jesus não se preocupou, né? A gente vai ver isso no texto um pouquinho abaixo. No versículo 6 fala assim, ó, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou 2 dias onde estava. Eles já tinham buscado cura em Lázaro para todo lugar e não tinham achado. Perguntaram para Jesus, Jesus na tranquilidade dele ficou mais 2 dias lá onde ele estava. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, ainda assim permaneceu no mesmo lugar. E a doença de Lázaro foi se agravando, sim ou não? E ele chegou a morrer. Jesus poderia curá-lo, mas ele tinha planos ainda maiores e preferiu ressuscitar Lázaro, demonstrando todo o seu poder. Deus age segundo o cronograma dos céus e não seguindo as convicções humanas. Não tenha dúvida que ele fará o melhor acontecer no tempo dele. E nem sempre é o nosso, né? Quanto maior for o problema, maior vai ser o seu milagre. Você crê nisso, amém? Tome posse hoje dessa calmaria de Deus sobre a sua vida e haja como alguém que já recebeu de Deus aquilo que mais precisava. E lembre-se, o problema pode ter aumentado, mas Jesus está a caminho. Amém? Jesus está a caminho. Gostando do versículo lá, ele falou assim, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias.
Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creias que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em uma faixa de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas e deixe-o ir. A doença de Lázaro, né? A doença de Lázaro acabou lá na sua morte. Levou ele à morte. Ela aconteceu para a glória de Deus. Para que a glória de Deus se manifestasse através daquilo que ele estava passando. Então o que isso traz para a gente? Isso traz um entendimento que não importa o nível do sofrimento, não importa o nível da dificuldade, não importa o nível de crise que a pessoa esteja vivendo. Se for no tempo de Deus, Ele vai te responder. Uma das coisas, né, mais difíceis da nossa vida é saber o quê? Saber o quê? Esperar. Sabe por quê? É difícil isso? Porque nós queremos controlar o tempo. Não é? Nós queremos que Deus faça logo, né? Igual as irmãs de Lázaro. Queremos colocar a carroça, como diz o ditado popular, a carroça na frente dos bois. Nós não fomos treinados para esperar. A vida, ela tenta nos treinar. Mas mesmo assim, nós resistimos ao treinamento. Tentamos de toda essa maneira dar um jeitinho, procurar um caminho, né, mais fácil, né, ou um caminho para achar uma coisa assim que dê menos trabalho, né? Quando os nossos objetivos e desejos são prorrogados, nós nos enchemos de ansiedade e pessoas, né, ficam agoniadas, né, doentes por causa dessa ansiedade que aumenta, porque você não pode controlar o tempo. Então, existe uma série de disfunções que acontecem, né? Daí vem algo na nossa mente, onde diz assim, ó, Deus não me ama. Ali, ó, aconteceu na vida de fulano, aconteceu na vida de Bertano, mas na minha não tem acontecido. É que Deus não está me vendo. É porque Deus é seletivo, né? Esqueceu de mim. Né? Ou a pessoa se define assim, será que eu estou em pecado? O que aconteceu na vida deles? O que não aconteceu na minha vida? Simplesmente porque nós não sabemos esperar. Responde para mim, se você souber. Jacó esperou quantos anos? Trabalhando com seu sogro. Para casar com a esposa que ele amava. Quanto tempo? Ajuda aí. Quanto? 14 anos. Sabe o que é 14 anos? Você esperaria 14 anos? Você oraria 14 anos por uma pessoa? Oraria 14 anos? Tem gente que não ora nem 14 dias, gente. Não, nem 14 horas, já parte de misericórdia. Ele soube esperar e trabalhar, né? Esperar e trabalhar. José teve um sonho dado por Deus para a sua vida. E ele teve que esperar 13 anos. Até que o tempo Kairos viesse sobre a vida dele. Aí se tornou, né, governador do Egito. Davi, ele foi ungido rei com 17 anos. Sabe quando ele assumiu o trono? Com quantos anos ele assumiu o trono? Com 30 anos. Quanto tempo ele esperou? Você esperaria 13 anos? Você teria paciência para esperar 13 anos para que algo de Deus se cumprisse na sua vida? Tem gente que não espera nem 2 semanas. É ou não é? Tem gente que bota, né, como diz, nós comentamos aqui, bota a carroça na frente dos bois, achando que vai se resolver no tempo dele. Deixa eu te falar uma coisa. Tempo de Deus
tempo Cronos, o nosso tempo, o nosso relógio, o que nós queremos, o que nós buscamos, né? O que nós temos como importante na definição do nosso Cronos é essa aqui. Tempo Kairos, tempo de Deus, o tempo que Deus tem para você, o tempo que Deus tem para realizar alguma coisa na sua vida, o tempo que Deus tem para te responder. A maioria das vezes, esses tempos não são o mesmo. Porque nós contamos o nosso tempo como? Como é que nós contamos o nosso tempo? Fala aí, gente. Dias, horas, minutos, meses, sim ou não? Não é assim? Como é que Deus conta o tempo dele? Lembra de alguma coisa da Bíblia que fala sobre tempo? Que Jesus falou? Hã? Um dia é como? Já deu para ver a diferença? Já deu para entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo? O tempo de Deus pode ser agora. O tempo de Deus para a sua vida, o tempo Kairos, pode ser hoje. Se for hoje, toma posse. Amém? Toma posse sobre a sua vida e fala assim, hoje é o tempo de Deus sobre a minha vida. Eu creio que hoje Deus pode abreviar os meus dias. Eu creio que hoje Deus pode resolver isso. Eu creio que Deus hoje pode me dar esse milagre. Eu creio que Deus hoje pode transformar a minha vida. Eu creio que hoje Deus pode intervir naquela situação. Eu creio que hoje Deus pode restaurar o que está quebrado na minha vida. Você tem que tomar posse disso. Trazer esse tempo de Deus para você. Agora, quando você entra no seu tempo Cronos e você começa a fazer do teu jeito, e conforme diz lá no início do estudo, não tem o tempo. Você não está negando o tempo de Deus. Aliás, você não está negando só o seu tempo. Você está negando o propósito. Então, o seu maior desafio hoje é você alinhar o seu tempo com o tempo de Deus. Como é que eu faço isso? Hã? Como é que você faz isso? Como é que eu alinho o meu tempo com o tempo do propósito de Deus? O que você acha? Como é que a gente faz isso? O que a Bíblia nos ensina sobre buscar as nossas coisas e buscar as coisas do reino de Deus? Quem lembra do versículo? Quem está online nem pode falar aí, se souber. Qual é o versículo que nos ensina sobre isso? Eu busco primeiro o quê? E mais o quê? Eu busco o reino de Deus. E mais o quê? O que é buscar a justiça de Deus? Hã? Aplicar, né, tudo que a palavra dele diz ao meu respeito. Você entendeu? Eu vou buscar, olha só, vou buscar o reino de Deus e tudo que a palavra dele diz ao meu respeito. E após eu fazer isso, o que acontece com o resto do meu tempo? O que acontece com o resto do meu tempo? Tudo que eu preciso vai ser acrescentado. Então, eu chamo a existência o tempo Kairos sobre a minha vida, e aí as coisas na sua vida acontecem. Entenderam? Agora, muito hoje vivem, né, um sofisma na cabeça, um paradigma de dizer assim, ó, eu não tenho tempo, e para o propósito. Você passa a ser senhor do seu próprio tempo. Agora, se você entender, conforme nós vimos aqui no estudo, se você entender, se você buscar o Kairos de Deus para dentro do seu tempo, trazer o propósito de Deus, trazer, né, buscar o que Deus tem para você e o que a palavra dele diz ao seu respeito e trazer para dentro do seu tempo, Deus te usa em qualquer lugar. Está dentro do propósito. Entendeu isso? Está lá com seus familiares. É o seu tempo. Deus te usa lá. Você não está lá só cumprindo uma agenda, né, familiar, ou trabalho, ou seja lá qual for a sua rotina. Você está cumprindo o propósito de Deus. E quando você foca o propósito de Deus,
Deus abrevia o tempo sobre a sua vida. As bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Agora, quando você, igual o meridiano de Greenwich, eu separo um hemisfério do outro. Eu falo assim, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é minha vida. Isso aqui eu faço do jeito que eu quero. Isso aqui eu faço no tempo que eu quero. Você não vai conseguir, conforme a gente falou lá no segundo tópico lá, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir usufruir do que Deus tem para você. Na realidade, você não está negando o tempo, está negando o propósito. Conclusão. Deixa o Espírito Santo cuidar disso dentro de você. Amém? Não deixe que o tempo Cronos roube a sua paz. Confie no tempo Kairos, o tempo de Deus. Lembre-se que assim como foi com Lázaro, Jesus muitas das vezes não quer somente trazer uma cura. O propósito das mulheres era essa, né? Não foi assim? Mandou um mensageiro lá, vai lá e fala para Jesus que ele está doente. Jesus lá continua mais 2 dias. A impressão que tem é que Jesus, tipo assim, tá doente, deixa para lá. Mas o Senhor do tempo, mas o Deus que pode todas as coisas, tinha um plano muito maior, igual você viu lá dizendo. Era para glorificar o nome dele. Era para mostrar para o povo, está lá no versículo. Você leu comigo? Está lá no versículo. Era para que a glória de Deus se manifestasse. E Lázaro, ele não só ressuscitou, como ele foi curado. Você crê nisso? Ou você crê que ele foi ressuscitado doente? Você acha que ele veio lá, amarrado pela mão pelos pés, e continuou doente? Sim ou não? Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava trazendo o tempo Kairos para dentro do tempo Cronos do homem, para mostrar para o homem que Jesus tinha todo o poder. Amém? Hoje eu não sei qual é o grito que existe dentro de você. Hoje eu não sei qual é, dentro de você, o que você precisa que Deus faça. Mas pare um pouco. Sua correria. Pare um pouco. Reflita assim, Deus, qual é o seu propósito? Eu preciso achar o seu propósito. E quando eu achar o seu propósito, quando eu achar a minha missão, quando eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, quando eu buscar o reino de Deus e tudo que a sua palavra diz ao meu respeito, quando eu fizer isso, eu tenho certeza que o Senhor vai abreviar os meus dias de sofrimento. Eu tenho certeza que os meus dias serão os dias mais proveitosos. Serão dias onde as coisas vão fluir de maneira melhor. E aí eu vou poder, no final do dia, botar minha cabeça no travesseiro e pensar assim, eu cumpri um propósito. Amém? Feche seus olhos. Fique em pé. Feche seus olhos, se você puder. Aí na sua casa, se você puder. Então, reflita aí um pouco. Coloca a mão no seu coração. Diga assim, Senhor Deus, me perdoa. Porque muitas das vezes eu tenho trocado o meu tempo pelo seu tempo. Me ajuda a entender e a insistir, a não desistir de tudo aquilo que tu tens para a minha vida. Talvez até hoje eu tenha perdido tempo com os meus afazeres, com tudo que é importante para mim. Mas a partir de hoje, eu entendi que o mais importante para mim não é o que eu quero, mas é o que tu queres sobre a minha vida. Entra no meu lar, no meu coração, me faça compreender e abrevia os meus tempos de sofrimento.
Assim como Lázaro, que sofreu, doente, em angústia, existia um propósito maior para que a glória de Deus se manifestasse para centenas de pessoas. Nos ensina a ler esse propósito, Pai. Entra na minha casa, no meu coração. Eu me arrependo e te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. E eu buscarei o teu reino e a tua justiça, ou seja, tudo que a sua palavra diz a meu respeito, em nome de Jesus.